Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular, uma série de reflexões que tem o objetivo de trazer à luz da Bíblia resposta para muitos questionamentos que nos fazemos acerca da vida. Muito bem, e nessa semana o tema que nós vamos tratar é: o cristão, ele pode perder a salvação? Eu quero tratar a respeito desse tema com você. Vamos falar hoje sobre vida eterna. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é a salvação. Estamos tratando a respeito da perspectiva do cristão frente a uma realidade eterna, a salvação, em contraponto com a perdição. Estamos falando da vida e da morte. A Bíblia nos ensina que existem dois caminhos, a vida e a morte. Não é bíblico o ensino que diz que todos serão salvos no final, e nem que aqueles que não forem para o céu serão exterminados. Isso não é bíblico, isso não é verdade. O céu e o inferno, sim, e isso são realidades eternas. Quando tratamos a respeito da salvação e da perdição, nos referimos à verdade de que um dia todos nós morreremos e estaremos nós diante de Deus para prestar contas a Ele. É isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, dos versos 10 ao 12. Existe uma realidade que consiste em dizer que todos nós somos pecadores. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23. E nessa condição nós estamos afastados de Deus. Estamos condenados à morte eterna. Paulo escreve novamente aos Romanos no capítulo 6, no versículo 23. Porém, saiba que o plano de Deus é perfeito. Se eu e você confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós crermos nessa verdade, crermos que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Jesus disse ainda que todo aquele que vive e nele crê não morrerá eternamente. Ou seja, será salvo, livre da condenação do pecado, livre do inferno. A salvação eterna, ela não se dá por merecimento e nem pela nossa bondade, mas se dá sim pela graça de Deus mediante a fé. É isso que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Mas, afinal, uma vez salvo, eu posso perder a minha salvação? A resposta simples e direta é não. Jesus disse que todo aquele que o Pai dá a ele, esse virá até ele e ele de modo nenhum o lançará fora. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Jesus disse ainda que não perderia nenhum daqueles que fossem dados pelo Pai. João 6, versículo 39. Muito bem, sabendo que ninguém que se achega verdadeiramente a Deus é deixado de lado, a questão volta-se para a genuinidade da confissão e da entrega de vida, que não deve ser meramente da boca para fora. A vida de um cristão, alcançado pela graça salvadora de Jesus, é evidenciada pelo fruto gerado, pela mudança de vida, pelo abandono da prática do pecado e especialmente pela obediência à palavra de Deus. Ao invés de perguntarmos se o cristão pode ou não perder a salvação, na realidade a questão principal seria: será que de fato aquele cristão se converteu ao Senhor? Jesus disse que pelos frutos que produzíssemos nós seríamos conhecidos. Dessa forma, meu irmão, meu amigo, o cristão salvo é aquele que tem produzido frutos dignos de arrependimento, frutos legítimos, e não apenas aquele cristão nominal, aquele que se diz cristão. Se você foi alcançado pela graça de Jesus, você jamais perderá aquilo que recebeu da parte de Deus. Ou seja, você jamais perderá a sua salvação. Esse é o tempo de realizarmos uma reflexão acerca daquilo que temos produzido em nossas vidas, pois um dia nos apresentaremos diante de Deus e apresentaremos o fruto produzido em nossa vida. E isso determinará o lugar onde vamos passar a eternidade.
Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão de tema, escreva aí no campo comentários desse vídeo ou entre em contato conosco pelo e-mail ensino@alameda.org.br. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, não esqueça de deixar o seu like e, por favor, compartilhe com outras pessoas que talvez tenham os mesmos questionamentos que você. Deus te abençoe e com a graça de Deus nos veremos na semana que vem. Até lá!